Boa noite, meus amigos e minhas amigas da TV Brasil, com a maior felicidade do mundo, recebendo aqui o ministro Frederico Siqueira Filho, ministro das Comunicações. Nada melhor do que receber num canal de comunicação e um canal público, receber o ministro das Comunicações. Tem muita coisa para comentar com a gente. Primeiro, já gostei de cara do ministro Fred, pela juventude dele, pela capacidade dele. Foi a mesma coisa que eu falei para o Durigan. Aliás, nos conhecemos em São Paulo, num primeiro momento, um encontro com o presidente Alckmin e com o ministro Márcio França. Eu disse assim, ministro, eu nem reconheci o senhor porque você era tão jovem que eu não imaginava que era ministro. Ainda bem que o Lula está escolhendo um time de pessoas jovens, capazes, misturado aí com gente com capacidade, com alguma idade, dá o tempero certo. E outra coisa que a gente combina muito é que o senhor vem de um estado que eu amo e de uma cidade que eu amo de paixão, porque durante muito tempo, na equipe do Luciano do Vale, eu fazia o Verão Vivo lá na antiga TV Bandeirantes, Band TV, e passava todo o fim de ano em Recife, que para mim era a coisa mais importante da minha vida. Melhor que Copa do Mundo, Olimpíada, foi um período muito bacana. Boa noite, um prazer recebê-lo aqui. Boa noite, Datena, boa noite a todos que nos assistem. Um prazer estar aqui falando com você, falando um pouco das nossas ações. E saber que você viveu Pernambuco, viveu Recife, a gente tem uma história lá também. Esse é o período da nossa infância, onde a gente acompanhou diretamente o verão de Pernambuco, da região, das praias. Bom saber que você também viveu um pouco da nossa história. Ser pernambucano, parodiando o poeta, é o estado de espírito. Começando pelo frevo, pela genialidade da música, pela cultura extremamente variada, enfim, é um estado de espírito mesmo. O Recife é lindo, Pernambuco é lindo, mas o que tem de mais bonito lá é o povão mesmo, como o Brasil inteiro, mas lá é impressionante as amizades que eu fazia em questão de segundos, Então é muito bacana. O Brasil foi realmente o país que com miscigenação de raças deu certo, e o Nordeste então nem se fala. Eu sou aguado com o Nordeste brasileiro. Uma vez eu perguntei para o Fagner, por que você canta chorando? Ele falou assim, Datena, você sabia que a maior migração que teve no Nordeste brasileiro é de árabes? Por isso que eu tenho esse canto lamentoso e tal. Você pode ver que a música nordestina lembra bem isso. É muito bacana. Tenho grandes amigos lá no Recife, no Pernambuco, no Nordeste brasileiro inteiro. Ministro, o senhor teve uma reunião com a nossa diretora-presidente, com a Antônia, e com embaixadas, falando sobre a televisão 3.0. O que é que vai ser a televisão 3.0? Quando você fala 3.0, a primeira coisa que o cara pensa é carro ou coisa parecida. Como é que vai funcionar a televisão 3.0? Até que ponto isso vai ajudar a comunicação pública, que é o que a EBC faz, não é verdade? Vai ser, parece que grátis. Enfim, a televisão 3.0 vem ajudar o que é a comunicação no Brasil. A TV 3.0 é a evolução da TV digital no Brasil e no mundo, não é? E eu costumo dizer que o Brasil poderá ser o grande protagonista também nessa transformação, assim como foi feito lá atrás na evolução da analógica para a digital. A gente está dando mais um passo inovador, não é? Porque o mercado de radiodifusão passa por grandes transformações e a expectativa é que com a chegada da TV, com mais tecnologia, com mais interatividade, é uma TV conectada à internet, né? Então, isso vai ter uma facilidade para o telespectador, para o usuário, com relação a acesso às programações, não é? A interatividade e aproximação com os anunciantes, com os atores, né? Com os programas de TV, com os programas de auditório, a interação dos programas jornalísticos também com a população. A gente tem uma expectativa de, com essa nova tecnologia, vai fazer com que o telespectador se aproxime, né, dos canais de TV, valorizando cada vez mais o jornalismo profissional. Então, atividade como rede social? Também, não é? Dentro da plataforma da TV, terá a gente falando de TV pública, né, vai ter lá a plataforma de TV pública, e isso vai poder ter uma interação da TV direto com o programa. Tá? Então vai ser uma grande rede social também dentro dos sistemas de TV. Que interferência que o público teria nesses programas? Que participação teria o público desse tipo de programa? Porque quando surgiu
a televisão do Brasil, e ela surgiu muito por causa da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, que era a maior rádio do país, e diferente da televisão americana, eu já disse aqui que nasceu de Hollywood, a televisão brasileira nasceu do rádio, e da Rádio Nacional. Está completando 90 anos agora, quase a idade que eu vou fazer, entendeu? Lá nasceu de Hollywood. E aqui, quando surgiu a televisão, diziam que o rádio ia acabar, não acabou. Só que a transformação, a vinda da internet, a vinda da rede social, a vinda do digital, foi uma coisa muito abrupta, chegou muito rápido. Eu acompanhei isso de perto porque fiz parte da televisão a lenha durante muito tempo e não esperava que o digital fosse tão rápido. E pode ser um processo autofágico se você não colocar todos os meios de comunicação dentro do digital. Seria mais ou menos isso, uma interação de rádio, radiodifusão, né? De rádio, televisão, internet, tudo ao mesmo tempo com a TV digital, é isso? Exatamente. Na verdade, a radiodifusão, historicamente, é um canal de comunicação. Com a interatividade, você vai ter um canal de retorno. Essa interação, esse canal de retorno que vai viabilizar a interatividade e demonstrar um interesse maior ainda da população pela TV aberta gratuita. Vale ressaltar que continuará sendo gratuita. Né? Então, é exatamente isso. Ter uma grande plataforma para que as pessoas possam interagir com os programas de TV, com os programas jornalísticos, né? Dar sugestões, criticar também quando for achar que deve, né? Sugerir melhorias nas programações. Enfim, eu acho que a gente está ampliando cada vez mais a própria democracia da TV. Bom, a gente desconhece muito do Brasil. Isso é fato. O brasileiro conhece pouco o Brasil. No mundo da tecnologia, como é que a gente pode se comparar aos países que estão mais avançados? Por exemplo, a gente fica surpreso quando ouve falar que a Índia é uma grande potência em tecnologia. Muita gente se surpreende. Ultrapassa, inclusive, países que estão na frente dela em termos de economia. Como é que está a tecnologia no Brasil hoje, em termos de tudo? Telefonia, em termos de digital, em termos de televisão. Como é que está a tecnologia no Brasil hoje? O senhor pode dizer coisa que pode surpreender a todos nós. Quando o senhor diz, olha, vamos usar a nossa tecnologia, que tecnologia é essa que nós possuímos e que muita gente não sabe, talvez? Começando pela tecnologia da TV 3.0. Né? Foi identificar, isso é um projeto em parceria com a universidade, com as equipes técnicas do Ministério, da própria agência reguladora. Universidades brasileiras? Universidades brasileiras. E foi pego o que tem de melhor no mundo em termos de soluções para inovação tecnológica para radiodifusão. E a conclusão foi justamente essa tecnologia que a gente está implementando no Brasil. Então, com relação à radiodifusão, a radiodifusão a gente não deixa a desejar em nenhum lugar do mundo com relação à inovação tecnológica. E eu costumo falar o seguinte: o Brasil será o grande protagonista na evolução tecnológica da radiodifusão no mundo. Tá? E esse evento de ontem, que a gente fez com as embaixadas, foi justamente para fazer divulgação de 4, 5 anos de estudo que a gente fez, para que a gente possa também levar para os países vizinhos essa nova tecnologia. Porque o mercado de radiodifusão no mundo passa por grandes transformações. E o que a gente quer fazer enquanto um país que pensa em inovação tecnológica na radiodifusão é que a gente consiga disseminar essa nova tecnologia. E não para por aí, Datena. A gente está falando de radiodifusão, mas quando a gente vem para o mercado de telefonia móvel, tecnologia 5G, o que o Brasil fez ao longo dos anos, após privatização lá atrás em 98, em termos de ampliação da cobertura móvel 2G, 3G, 4G, 5G, e a gente já está estudando o 6G, tá? Pelo tamanho territorial, área continental do nosso país, a gente pode falar que a gente, nos grandes centros, a gente está bem atendido com a tecnologia 5G, quando a gente fala de velocidade de download, tá? Que é baixar os dados, e de upload, que é transmitir os dados, e quando a gente compara com o mundo. Tá? Então, a gente viajou aí para a Europa e a gente viu aí como a gente está na frente em alguns locais, em alguns grandes centros, com relação à tecnologia 5G. Tá? E, além disso, a gente agora, no governo do Brasil,
a gente está levando essa política pública, tá, para as regiões remotas, tá? E que só com a força do Estado, a força do governo, faz com que a política pública chegue nas regiões, nas zonas rurais. Como é que está chegando, por exemplo, no Norte, no Nordeste, na Amazônia? Exatamente. Você tem ideia, o programa de conectividade em rodovias, né, que a gente lançou para conectar principalmente as rodovias federais, tá? E já está em implantação nesse momento. O telefonia móvel na zona rural, distritos, as operadoras têm um compromisso com o governo, conosco, de implementar 1.500 localidades em zona rural por ano. Tá? Então, isso aconteceu em 23, 24, 25, 26. A gente acompanha esse projeto mensalmente, fazendo esse acompanhamento com os operadores para garantir que a política pública chegue. Por quê? Isso é uma contrapartida das operadoras para levar telefonia móvel para as zonas mais distantes do Brasil, onde não tem densidade demográfica, onde não tem retorno financeiro, às vezes, para as operadoras, mas isso vale como uma contrapartida dos investimentos por ele ter acesso a uma faixa de frequência, né, que traz retorno econômico financeiro para as companhias. Então, a gente está falando de 5G, 4G. Quando a gente entra na tecnologia para data centers, que eu acho que o Brasil também poderá se posicionar como um grande hub tecnológico para explorar serviços de data center, em função de todas as condições climáticas que o Brasil tem, com energia abundante, com água abundante e também com profissionais qualificados que possam ser absorvidos nesse mercado que necessita alto volume de investimento, tá? E isso para que a gente prepare toda essa infraestrutura pensando na inteligência artificial que está batendo na porta. Olha, isso leva tempo, principalmente no último governo, o Norte, o Nordeste foram esquecidos, praticamente esquecidos e deixados de lado. Na verdade, isso leva um determinado tempo de implantação dessa tecnologia. O Brasil é um país continental. Hoje, a gente fala em telecomunicações, radiodifusão. Hoje é importante pra caramba, por exemplo, na medicina, você ter centros que recebam full-time, ao vivo, a participação de médicos de primeira qualidade que estão no sul, no sudeste brasileiro, em grandes hospitais, aqui em Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, enfim, em centros de saúde mais desenvolvidos, para operar um cara, de repente, na Amazônia, no meio da floresta amazônica, no Nordeste brasileiro, no Agreste, no sertão do Nordeste brasileiro. Isso é fundamental. A educação, que a gente dá tão pouca importância à educação, o governo Lula não, pelo contrário, implementa a educação, o ensino já chega desses lugares remotos pelas comunicações. Isso aí deve ser implementado no momento em que essas operadoras percebam o quanto isso é importante. E lá na frente elas vão lucrar, porque com certeza essas regiões serão melhor aproveitadas, com desenvolvimento sustentável, respeitando, obviamente, que o meio ambiente, mas vai ter desenvolvimento sustentável em todas as partes do país. E elas vão lucrar de alguma maneira, não é assim? Exatamente. Quando eu assumi o Ministério há um ano atrás, a primeira pergunta que o presidente me fez foi: o que é que o Ministério das Comunicações vai fazer para impactar a vida das pessoas que mais precisam lá nas áreas mais remotas do Brasil? E o que a gente vem fazendo ao longo desse primeiro ano que eu estou aqui é justamente colocando à disposição o Ministério das Comunicações, junto com o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação, da Segurança Pública, porque a gente entende que para que a gente consiga fazer uma revolução digital na saúde, a gente precisa de infraestrutura. E o nosso propósito como Ministério é justamente fazer com que a gente consiga fazer a telecirurgia robótica, tá? Que é isso que a gente propôs junto com o ministro Operação à distância. Operação à distância, tá? A gente sabe que os principais médicos estão nos grandes centros. Os principais radiologistas para laudar estão no grande centro. Mas a infraestrutura digital, a internet, pode viabilizar que a partir de Brasília, a partir de São Paulo, você pode fazer uma teleconsulta lá para o interior do Brasil, para a Amazônia, para Rondônia, para o estado do Amapá, e a partir dali fazer um laudo com um profissional extremamente qualificado sendo validado pelo Ministério da Saúde.
Então, eu acho que a infraestrutura digital no Brasil, que é uma das prioridades do governo do presidente Lula, e que ele nos está dando condições para que a gente consiga implantar tudo isso nesse tempo. E também, quem executa é a iniciativa privada. O que o Ministério das Comunicações precisa fazer, dar o direcionamento para que a política pública chegue. Porque quando a gente tem bons projetos da Atena que impactam a vida das pessoas ou que geram desenvolvimento econômico, o orçamento aparece. Então é nessa forma que a gente está trabalhando. Ontem mesmo, lá no nosso ministério, em parceria com o ministro Padilha, a gente lançou um edital, tá? Com recurso oriundo do FUST, que é o Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações, que esse é aportado pelas operadoras que utilizam os serviços de telefonia móvel no Brasil. E esse edital foi um edital de 104 milhões de reais, com o objetivo de conectar 3.800 unidades básicas de saúde ao longo do Brasil, principalmente nas áreas mais remotas. Então, isso é uma forma que a gente faz para que a gente consiga conectar as unidades básicas da saúde. Mas não só em levar a internet. A gente também precisa estar preocupado com a infraestrutura interna, com cabeamento, né, de dentro das UBS, com os equipamentos de Wi-Fi, com suporte técnico para que isso opere e esteja em funcionamento, tá? Para viabilizar os serviços do Ministério da Saúde. O senhor falou em cabeamento, eu lembrei da expedição do Rondon, que é uma coisa tão antiga que levou o cabeamento para o norte, nordeste, principalmente para a Amazônia. Como é que funciona essa história do cabeamento, que a gente sempre pensa em tecnologia de ponta transmitida por satélite? Até que ponto o cabeamento entra nisso e é fundamental? Para mim é uma novidade. Nesse caso das UBSs, é o cabeamento interno, tá? É o cabeamento interno. Ah, entendi. É o interno para viabilizar os equipamentos internos. Mas pensando em cabeamento de transmissão de longas distâncias, existe no norte do Brasil, o programa Norte Conectado, tá? A gente está falando aí de 13 mil quilômetros de fibra ótica que está sendo construída ao longo dos leitos dos rios amazônicos, está passando em 70 municípios. Nova versão do cabeamento submarino. Exatamente. Pelos rios. É o maior programa subfluvial do mundo, tá? Isso mostra, mais uma vez, o protagonismo do Brasil com relação à inovação tecnológica para fortalecer a infraestrutura, principalmente na região amazônica. Né? E nós não estamos falando do fio do Rondon, mas de fibra ótica, que tem uma transmissão ultra rápida e nada mais lógico do que seguir o curso do rio. Porque no norte dizem que a rua do nortista é o rio. Exatamente. E a gente está falando aí de cobrir aí 70 municípios e quando esse projeto estiver concluído, impacto aí mais de 10 milhões de pessoas. Isso, o exemplo, Roraima, Boa Vista. Às vezes você só tem uma rota de transmissão. A exemplo do que aconteceu com o sistema de energia, que foi construído o Leão de Tucuruí, integrando o estado de Roraima ao Sistema Nacional de Energia, o que o Ministério das Comunicações está fazendo é ampliando a rota de transmissão para o estado de Roraima para que evite apagões também quando a gente fala de infraestrutura digital, tá? Então, isso beneficia os provedores que distribuem internet para as residências, beneficia os órgãos públicos, não é, que estarão conectados em cima dessa infraestrutura digital. E quando a gente fala em infraestrutura, melhora a qualidade do serviço da saúde, não é? Porque a gente vai estar conectando as unidades básicas de saúde. Melhora tudo. Melhora a conectividade das escolas. A gente leva uma internet significativa para os alunos, melhorando o desempenho dos índices educacionais daquele município e do estado, como também facilita a vida dos educadores. O senhor começou com as escolas conectadas, né, quando o senhor assumiu o Ministério. Como é que está indo o projeto? Exatamente. O projeto Escolas Conectadas tem um desafio de conectar ou melhorar a conectividade em torno de 138 mil escolas. A gente agora, final de abril, a gente já ultrapassou o número das 100 mil escolas conectadas, tá? E além disso, levar conectividade de fibra ótica onde tem e aonde não tem. Se a distância mais próxima foi 10 quilômetros, a gente está fazendo investimento nessa ampliação e caso não tenha, a gente está entregando soluções via satélite. Porque o Brasil, pela dimensão territorial, precisa de ter soluções de satélite para fazer toda essa engrenagem funcionar.
Então é nessa linha que a gente está trabalhando. Por isso que no Brasil não tem distância para conectar. E aí funciona a parceria com países mais desenvolvidos. Exatamente. Não é? Hoje a Telebrás, que é a empresa estatal... O senhor conhece bem, né? Exatamente. Eu fui presidente da Telebrás. Eu fui presidente, passamos 2 anos lá. E aí a gente posicionou a companhia como sendo um integrador de soluções satelitais para o governo do Brasil. Porque a Telebrás é um instrumento de inclusão digital que o Brasil tem. Então não existe distância para a Telebrás, porque com solução de satélite a gente chega em qualquer lugar. E aí o que a gente fez? A gente abriu a operação da companhia para integrar todas as frotas de satélite disponíveis no Brasil para a gente conseguir chegar e cobrir o Brasil todo. Então é assim que a gente está fazendo. Então existe o satélite geoestacionário de defesa operado pela Telebrás, mas está muito focado na região amazônica, tá? E também tem disponibilidade no sul, mas pela velocidade da transformação tecnológica, pelo aumento da demanda por internet, por mais capacidade de transmissão de dados, a gente achou interessante buscar outros parceiros para também viabilizar mais disponibilidade para escolas, unidade básica de saúde, enfim, para conectar o Brasil. Hoje o cara tem nisso aqui, nesse pequeno aparelhinho, a vida dele. De uma forma definitiva, é a vida dele. É que às vezes bandidos aproveitam para o mal, com golpes e coisas que tais, mas isso aqui é a vida do brasileiro hoje em dia. Com diversão, entretenimento, como informação. De repente uma informação vem em segundos. O aparelho é fundamental. A gente está falando em transmissão para chegar a informação o mais rápido possível no norte, no nordeste, no Brasil inteiro. E claro que todo mundo reclama. O senhor vem de área de telefonia, acho que o senhor trabalhou na Oi durante um tempo. O seu pai parece que também é da área de telefonia. O senhor deve estar com a orelha quente de tanta gente reclamar de telefone celular. Mas eu tenho a impressão que isso, melhorando para o norte, o nordeste, regiões remotas, vai melhorar para cá também. Com certeza, porque tem áreas em São Paulo que você não consegue falar do telefone celular. Agora, não adianta nada você transmitir dados se você não tem esse negócio chamado smartphone, que é o aparelho inteligente. Há contatos com essas grandes empresas para que o smartphone seja fácil de se comprar ou muito mais barato para o povo brasileiro? Porque tem muita gente que não passa nem perto de um telefone como esse. Existe no Brasil, a gente tem 2 redes hoje no Brasil, telefonia móvel, 5G e 4G. Hoje, o equipamento 4G ainda é mais barato do que o 5G. E o trabalho que o nosso governo vem fazendo é buscar formas de incentivar o 5G para otimizar essa rede, para ampliar a utilização dessa rede, porque a gente tem uma rede 4G em alguns locais do Brasil congestionada e nesse mesmo local tem uma rede 5G ociosa, tá? Por conta que não houve a migração ainda dos aparelhos. E isso precisa, a barreira de transição, às vezes é o custo do smartphone. Às vezes a população ainda não conseguiu ter acesso ao equipamento 5G. Então o que a gente está fazendo é buscando soluções para melhorar o custo de aquisição aí dos equipamentos 5G para que a gente consiga desafogar 4G. Então quando a gente faz isso, tá, em alguns locais onde aí o 4G vai melhorar também a experiência do usuário. Bom, e de qualquer forma o 4G não vai ficar obsoleto. Parece que tem perspectiva de ser utilizado, por exemplo, no meio rural, que seria fundamental. Poderia suprir a necessidade daquelas antenas que tinha antigamente, que o cara instalava. O 4G, acho que resolve isso, grande parte do agro, que é a nossa joia da coroa. Estou enganado com isso. Com certeza. O agro, e cada vez mais, o agro está sendo automatizado. As máquinas do agro estão sendo automatizadas e, para isso, precisa de mais infraestrutura digital. E o 4G pode ser uma alternativa, sim, tá? Existem vários projetos que estão sendo construídos já, principalmente ainda nas grandes indústrias do agro,
mas o que a gente está tentando capilarizar cada vez mais são para as cooperativas do agro, tá? E a solução também que a gente defende que poderá cobrir o agro, as pequenas cooperativas do agro, são soluções de satélite, mas também utilizando o 4G como tecnologia complementar. Essa aproximação super inteligente que só o Lula podia fazer, porque ele é craque nisso, com o presidente Trump, ajuda até que ponto o Brasil no setor de comunicações? Os Estados Unidos evoluiu muito, né? Os Estados Unidos lidera essa pauta de comunicação, de plataformas, né? De plataformas digitais. Então, é muito importante essa aproximação com os Estados Unidos, né? A gente está aberto, existem várias empresas americanas que já atuam no Brasil, desde operações de satélites, como operações de cibersegurança, nessa questão de infraestrutura de data center. Os Estados Unidos têm grandes empresas que têm interesse no Brasil. E, mais uma vez, o presidente Lula acerta em ter essa aproximação para poder aí a gente ser cada vez mais atrativo pela indústria. E o que o governo do Brasil precisa fazer é dar segurança jurídica e regulatória para que a gente consiga aí receber esse volume de investimento, gerando mais renda e receita para o nosso povo. Esse relacionamento com as Big Techs? É bom, é importante, isso é uma realidade, né? As Big Techs hoje cumprem esse papel. Hoje o Brasil é um grande consumidor, o brasileiro é um grande consumidor desses conteúdos nessas empresas e que o Brasil precisa também construir juntos aí essas alternativas para ser atrativo, porque tem espaço para todo mundo. O Brasil é um país gigantesco, né? E com certeza gera muito conteúdo para essas empresas. Preocupação do presidente Lula, do presidente Alckmin, principalmente quando ele esteve à frente do Ministério do Desenvolvimento, o vice-presidente Alckmin, você atrair grandes empresas para o Brasil e montar grandes empresas brasileiras ou de capital misto, mas que as empresas sejam aqui, para gerar emprego e uma série de detalhes. Como é que esse parque brasileiro industrial pode ser ampliado também da questão das comunicações, com chips, fabricação de chips, enfim, tudo que a gente tem, por exemplo, do Vale do Silício, o que poderia ser feito aqui. A gente fala em petróleo, nós temos que montar mais refinarias aqui que operam o petróleo, não podemos vender tanta commodity, temos que processar aqui. Na questão da tecnologia, o que é que pode ser implantado aqui? Porque volta e meia tem um moleque brasileiro ou gênios brasileiros com startups aí estourando de ganhar prêmio no mundo inteiro. Então, inteligência para isso não é nem artificial, é real. Nós temos, as nossas faculdades estão progredindo cada vez mais, o senhor disse isso. Como é que isso pode agregar ao projeto de industrialização do Brasil? Exatamente. A gente tem grandes centros de desenvolvimento e pesquisa no Brasil. A exemplo, lá em Recife tem o Porto Digital, tá? E esses grandes centros, eles já embarcam startups que hoje já se tornam empresas grandes, né, a partir do desenvolvimento desses locais. Eu acho que faz todo sentido para o Brasil que o presidente Alckmin fez ao longo desses 3 anos aí à frente do Ministério do DMDIC, através da Nova Indústria Brasil, tem uma das verticais que fala sobre tecnologia, e o que a gente está fazendo é mostrar o potencial que o Brasil tem, não só na sua estrutura, como também na academia. O quanto a gente forma de engenheiros. Eu acho que a gente precisa incentivar mais a formação técnica de engenheiros, né? Quando a gente compara outros países, a gente sabe que precisa melhorar a questão de formação de engenheiros, que vai contribuir com o desenvolvimento tecnológico para atrair mais investimentos para o Brasil. Isso é uma engrenagem, né? Então, eu acho que existe já um plano liderado aí pelo MDIC, tá? E os nossos ministérios suportam isso. A gente tem o MCTI também, através de fomentos, através do Fundo Nacional de Desenvolvimento Tecnológico, também buscando buscando atratividade para essa indústria. E aqui a gente está falando de empresas americanas que montam equipamentos aqui, né, que industrializa lá na Zona Franca de Manaus. Com a chegada da TV 3.0, a indústria vai precisar se adaptar para que essa tecnologia seja desenvolvida aqui no Brasil também. Então eu acho que a gente vive um grande momento de transformação tecnológica
E aí a ideia é que a gente possa surfar essa onda para cada vez mais atrair mais investimento. Qual é o grande projeto que o governo Lula tem e que só foi comentado com o senhor e com mais ninguém? E se o senhor pode falar sobre isso? O grande projeto... Que ninguém anunciou até agora. Só para dar um lead aqui. Não, assim, tem um projeto interessante que a gente está trabalhando, é a telecirurgia robótica que ele vai anunciar em breve, né? Porque o Ministério da Saúde... Vai ser anunciado em breve. Vai ser anunciado em breve. Então não é coisa de ficção científica. Não, vai ser anunciado em breve. Já vai ser anunciado. Vai ser anunciado em breve e a infraestrutura digital para suportar os robôs, né? Que vai viabilizar a cirurgia robótica à distância, já está em implantação, tá? Então, quando o momento é exato, ele vai anunciar para que a gente possa aí mostrar que o Brasil também entra na era da telecirurgia robótica. A gente tem que preparar a molecada para o mercado de trabalho que é cada vez mais tecnológico. Só que os que se destacam aqui vão para fora, porque não tem mercado aqui. Esse aspecto também de você oferecer mercado com a industrialização nesse sentido fará com que essa nova geração que está sendo formada seja absorvida aqui. Essa é a expectativa, né? A gente está falando tanto na radiodifusão quanto na área de telecomunicações. Data center, por exemplo. Se todos os investimentos previstos para viabilizar a inteligência artificial a gente conseguir atrair para o Brasil, né? Que o que a gente está fazendo além do incentivo que está sendo proposto através do Redata, né, para gerar incentivo para atrair esses investimentos para o Brasil. E como também na política nacional de data centers e cabos submarinos para gerar previsibilidade para o investidor que acredita no Brasil, com certeza essa mão de obra preparada nas universidades e nos centros de pesquisa e desenvolvimento, com certeza a gente vai conseguir aí incluir essa mão de obra dentro do mercado brasileiro, porque a gente pensa alto com relação ao data center. Eu acho que aqui no Brasil poderá ser o grande hub para explorar esses serviços para a América Latina, com modelos de linguagem na língua portuguesa para países que atuam com língua portuguesa. Então, enfim, eu acho que esse desenvolvimento tecnológico vai fazer com que a gente consiga absorver a mão de obra que está sendo preparada no Brasil para o mercado de trabalho brasileiro. Como aproveitar a IA sem brigar com a IA, achando que ela vai acabar com a humanidade? IA já é uma realidade, né? Então, o que a gente precisa fazer é o que a gente pode extrair da melhor produtividade para o IA para resolver os problemas no Brasil. A exemplo da saúde, a exemplo da educação, da segurança pública. Então, o que a gente precisa é treinar os modelos, né, com esse objetivo. E a gente precisa ter mão de obra qualificada para saber tratar esses temas, né? Porque hoje o petróleo digital hoje é o dado, o valor que o dado tem, né? E como a gente armazenar, transmitir e processar esse dado. Seguramente. Seguramente, né? Então, assim, e é para isso que a gente precisa ter uma mão de obra qualificada, que possa saber trabalhar bancos de dados e para que a gente consiga, com esse volume de informação, a gente extrair, através da inteligência artificial, aquilo que faz mais sentido para a nossa população nas verticais que precisa, né, focado em serviço, saúde, educação, segurança pública e educação. Então, eu acho que a inteligência artificial vai contribuir muito para melhorar a gestão pública sendo bem utilizada. Questão de transparência, combate à corrupção e coisas que tais. Eu tenho um amigo meu, aliás, pernambucano, que diz que tudo que é bom é bom. Mas tudo que é bom, só que tem um lado negativo. Obviamente que muitos desses meios de comunicação são utilizados de uma forma absurda, promovendo crimes pela internet. Já tem aí o ECA Digital, que prevê penas mais pesadas para isso. Golpes com bancos digitais, um atrás do outro, com o PCC tendo banco digital. Aliás, foi preso um cara em Goiás que, com um cara do PCC em São Paulo, tinha um banco digital que era do PCC, absorvendo aqui o princípio da inocência antes de ser julgado. Jogou caro, pode ter cometido um golpe enorme e usou comunicação para isso. Um dos maiores golpes financeiros, se não o maior golpe financeiro
com um banco que era de mentirinha, utilizando inclusive meios de comunicação. Claro que o governo está cercando com ordem do presidente Lula em todos os sentidos, e uma das conversas prioritárias, disse o ministro Durigan para a gente, com o presidente Trump, foi o combate ao crime organizado. Vai ser fundamental o combate renderizado ao crime organizado, com as polícias se conversando, tá? A polícia americana falando com a brasileira falando com a Interpol, vice-versa, a Meripol, que é a polícia sul-americana. Isso tudo precisa de comunicação, tem necessidade de comunicação e rápida, porque o crime tenta andar na frente. Pelo jeito, não vai conseguir andar na frente de quem utiliza tecnologia. Utilizando tecnologia, você não precisa invadir ninguém nem soltar bomba nos lugares. Dentro desse aspecto, como é que o Ministério das Comunicações pode colaborar no combate ao crime organizado de toda maneira? Com regulamentação, já que tem do ECA, da rede social, até fiscalização de dinheiro lavado, coisas parecidas para abastecer Polícia Federal, Receita Federal com invasão de divisas e descobrir o caminho do dinheiro sujo que é feito e que alimenta o crime organizado. O presidente também pediu alguma coisa nesse sentido ao senhor? Com certeza, isso é uma prioridade do nosso governo, os ministérios contribuir com o combate ao crime organizado, e dentro do nosso ministério tem algumas ações em andamento. A primeira delas é a Rede Privativa de Comunicação Segura do Estado, tá? E a primeira entrega que está sendo feita é a integração das multiplataformas de comunicação para as forças de segurança. E é uma integração também com os estados, tá? Então, às vezes, lá em Pernambuco tem um sistema tranque de comunicação, que são aqueles rádios. Eles precisam estar integrados a uma plataforma nacional. Porque, às vezes, quando você vai fazer uma operação conjunta entre o governo do Brasil... Vaza, ou o equipamento do governo do Brasil não está integrado com o equipamento com as forças de segurança de lá. Às vezes, você tem uma operação no estado e que você precisa ir para um estado vizinho, e a comunicação do estado vizinho não fala com a comunicação do outro estado. Então, a rede de comunicação privada, que está sendo, já está em fase, vamos entregar agora a primeira fase, que é a integração das plataformas legadas, tá? E isso aí é uma das ações. Uma outra ação é a questão do bloqueio de celulares dentro dos presídios, para combater o escritório do crime organizado. Isso é um negócio impressionante. Exatamente. O cara precisa, para conseguir falar do celular, precisa cometer um crime para a cadeia, para falar de dentro da cadeia. Fora da cadeia você não consegue. Exatamente. Então a ideia... É bem exagerado, mas é mais ou menos isso. A ideia é combater esse tipo de crime, né? Então... Por que o bloqueio não funciona totalmente até hoje, às vezes até em RDD? Não, e vai muito da configuração e também do tamanho disso, porque às vezes você configurar para um bloqueio, quem está a poucos metros, residências a poucos metros do presídio, fica prejudicado. Aí você começa também a atingir aí o Código de Defesa do Consumidor. Mas tem aparelhos que são capazes de bloquear o presídio sem bloquear o entorno? É isso que está, essas configurações que estão sendo ajustadas para poder garantir o bloqueio total dos presídios. São aparelhos nacionais ou aparelhos que têm que ser importados? Quem tem tecnologia boa disso também é Israel. São equipamentos importados. Equipamentos importados. Já há conversas nesse sentido? Exatamente. Estamos trabalhando nesse sentido, aí, junto com as operadoras e com a agência reguladora. Uma coisa que preocupa a família brasileira, eu entrevistei há pouco tempo a Luciana Temer, que é do Instituto Liberta, que faz um trabalho maravilhoso para defender as nossas meninas e meninos adolescentes desses golpes digitais, né? E ela deu um recado, falou assim, olha, não deixe as suas crianças usarem a rede social do jeito que usam, porque parece que virou moda a gente ter blogueirinhas. Ela falou assim, olha, ela disse, tem meios digitais hoje que pegam a cara do seu menino, a cara da sua filha e colocam em filmes pornográficos, tanto na Deep Web como na internet aberta. O ECA Digital começa a resolver isso ou é necessário, além disso, campanhas de esclarecimento ao público para que as mamães e papais não permitam que isso aconteça com frequência? Parece pouco, mas é muito para salvaguardar a nossa juventude.
O ECA Digital começa a resolver isso também, mas campanhas sempre são bem-vindas, né? Então, é importante ter esse tipo de campanhas para que possa massificar e alertar os pais, né, com relação à utilização por parte dessas crianças. Isso é uma grande preocupação. Eu tenho um filho em casa, pequeno também, e a gente está sempre preocupado, porque, querendo ou não, eles têm acesso e a gente está sempre fiscalizando e monitorando o uso deles. Mas o ECA Digital da Atena é um grande avanço quando a gente fala de regulamentação, né? Inicia-se esse processo utilizando a vulnerabilidade das crianças e dos adolescentes dentro das redes sociais. Então, eu acho que é um grande avanço que o Brasil deu ano passado, que o Congresso também deu com relação à validação e aprovação dessa nova legislação. Está sendo aprimorado pelos órgãos, não só de segurança, mas pelos órgãos reguladores da área de comunicação, a fiscalização em todos os sentidos, que tem até desde TVs piratas, rádios piratas, e que passam fake news pra caramba. Essas agências estão sendo capacitadas para resolver esse tipo de problema. Não sei se resolver, mas pelo menos tentar. Existe um esforço muito grande sendo feito pela Anatel, agência reguladora, com relação a combate à pirataria, não é? E combate a esses canais, esses equipamentos que não têm licença de uso, não têm autorização para funcionar, porque isso é um grande desserviço para a nossa população, tá? Então, às vezes não tem seriedade, né? Disseminação de fake news, não tem um jornalismo profissional. E a agência, sim, existe um canal de denúncia onde a área de fiscalização da agência está atenta a essas iniciativas para poder lacrar, tá, esses equipamentos e tirar do ar o quanto antes essas rádios, essas TVs, esses canais que não têm licença de uso. Então, e está sendo muito bem aceita. Às vezes existe a identificação, a própria justiça de pronto, baseado em fatos e dados, a gente está conseguindo bloquear transmissões desses canais irregulares no Brasil. E isso para a pirataria. E também com relação a uma outra ação grande que a agência vem fazendo, é combate à pirataria de equipamentos contrabandeados, tá? Que é o mercado cinza que a gente fala. Tá? Você tem ideia? 20% do que se vende no Brasil ainda é produto pirateado. Então ele está tendo... Vem de onde isso? Isso vem de vários... Entra muita coisa pelo Paraguai, entendeu? E o objetivo aí é estar bloqueando isso. Então a agência vem fazendo um trabalho focado nesse tema para poder aí a gente garantir que os equipamentos... Porque isso, às vezes, prejudica o mercado local, prejudica a indústria local. E né? muito. Né? Muito. Né? Então, o que a gente... E o que o nosso governo vem defendendo é mais indústria, mais emprego. Então, por isso que a gente tem que fechar todas essas barreiras, né? Essas portas, para tentar aí garantir que o que se venda no Brasil seja produzido ou gerado imposto no Brasil. É claro que a chegada do digital foi muito rápida, como eu já disse. A gente previa que em determinado tempo ele iria chegar, mas não da maneira que ele chegou, de uma maneira definitiva. O senhor está com pressa? Olhando o relógio digital, senão eu abrevio aqui. Não. Porque o senhor tem que encontrar com gente muito mais importante do que eu, inclusive o presidente da República. Mas o detalhe é o seguinte, né? O desenvolvimento digital chegou de uma maneira abrupta, de uma hora para outra. E claro que, por exemplo, aquela velha e boa carta, né? Que aliás, a gente tem saudades de receber uma carta, ou de mandar uma carta. Uma carta é uma coisa muito legal, bacana de se escrever, de receber,
cartão postal e daí por diante. Hoje é tudo feito pelo Zap e claro que os Correios sentiram um baque enorme com a chegada do digital. É possível readequar os Correios ou é possível criar um novo organismo com Correios misturado com alguma coisa para a gente não perder uma coisa tão importante que ajudou o Brasil durante tanto tempo? Sim, a história dos Correios se confunde com a história do Brasil. É. Né? Então, os Correios têm uma relevância muito grande na vida, no dia a dia das pessoas. E o Correio está presente quase em 100% dos municípios brasileiros. Né? E ainda presta um grande serviço para a população, que é através da universalização do serviço postal. E com a chegada do mundo digital, com certeza o volume caiu, tá? E também o mundo digital, o mercado eletrônico digital, as plataformas digitais, criou um novo mercado que é o mercado eletrônico, que às vezes também essas empresas trazem suas empresas de logística para fazer toda a distribuição. Então, os Correios sofrem uma grande concorrência nesse mercado logístico. Em paralelo a isso, o volume de cartas caiu, onde os Correios têm exclusividade no serviço postal. Mas o que acontece nos Correios aconteceu ou acontece em outros serviços postais no mundo como um todo, por conta do volume de correspondência caindo, o mercado digital aumentando, a logística digital também aumentando, e os Correios passam por um grande processo de transformação. Então, ano passado, no final do ano, houve um ajuste, uma mudança na diretoria, e a diretoria montou um plano de reestruturação, tá, que passa por aumento de receitas, aumento de portfólio na prestação de serviço, buscando outras alternativas de receita e também controle e redução de custos. A logística não seria um caminho ideal para isso? Falando em livre mercado, e quando você fala em de repente, privatizar tudo, não adianta você privatizar também se o resultado da privatização não for bom para quem usa. Né? A gente tem vários casos de privatização que deram muito errado no Brasil. A gente vai falar de livre mercado, porque senão vão me chamar de comunista aqui. E eu acho que é uma oportunidade, isso me passou pela cabeça agora, de você incentivar mais a logística dos Correios e talvez até trabalhar com essas empresas que vêm de fora, facilitar para áreas que eles não têm tanto interesse, mas isso podia ser escoado pelos Correios ou então uma logística mais barata, mais regional e transformar os Correios uma empresa de logística muito eficiente, com livre mercado e barateando o custo dessa logística, porque logística custa caro. Essa é a missão da companhia. Né? A missão que a companhia tem é justamente ampliar mercados, fechar parcerias com essas empresas que estão chegando no Brasil e que não têm a sua empresa logística direta, algumas já têm, tá? E esse é o trabalho que o presidente dos Correios, junto com a sua diretoria, eles vêm fazendo para garantir mais produção para otimização das suas rotas, tá? Então, toda essa questão, até novos serviços. O Correios tem um grande ativo que são suas agências, é a capilaridade das agências. E essas agências poderão ser balcão de serviço de outros serviços, tá? Então, isso também está dentro do plano. Tá? Por exemplo, agora... Você não pode ver como um problema, né? Exatamente. Você tem que pegar aquele ativo e como eu posso rentabilizar aquela agência que até então só fazia receber carta. Então, a ideia ali, quais outros serviços públicos que o Brasil precisa ofertar que a agência dos Correios poderá fazer. Tá? E a exemplo, nessa questão do INSS, a agência dos Correios foi um ponto de recepção daquelas pessoas que iam fazer suas reclamações ou precisavam fazer algum tipo de serviço para o INSS. Então, a ideia para os Correios é otimizar e rentabilizar as suas agências, né, buscando novas receitas para que ela possa sair desse processo aí de dificuldades. Voltando à utilização do crime organizado e de uma maneira mais específica sobre uma coisa que nós velhinhos caímos muito, que é o golpe pela internet, pelo virtual, pelo telefone também. Pelo próprio telefone, nós velhinhos costumamos cair em golpe.
Não porque a gente é velhinho, é porque a gente acha, pelo menos o pessoal da minha idade acha, que ninguém vai fazer com a gente o que a gente não faria com os outros, e faz. O senhor tem estudado meios e trabalhando com os órgãos de segurança, até com os bancos principalmente, não é? Eu tenho amigos meus que trabalham em segurança digital dos bancos, de evitar que o pessoal da terceira idade caia nesses golpes? Esse é um grande desafio do setor como um todo. Vem sim a agência reguladora, junto com o Ministério das Comunicações, os órgãos de segurança pública, construindo aí alternativas através de blacklists, porque tem alguns números que são reincidentes. E isso, na verdade, é um enxugar gelo, porque você faz um bloqueio de um certo determinado número aqui, de repente ele já constrói outro aqui. Isso são robôs que ficam buscando esses contatos de ligações. Mas, em paralelo a isso, as operadoras também estão fazendo divulgações nas suas plataformas, estão sinalizando para os usuários com relação a esse tipo de golpe, né? Fazendo campanhas educativas para que oriente isso aí. E a gente sabe que isso é uma dificuldade, isso é um desafio, e a agência também está buscando alternativas para tentar minimizar e fazer com que a gente consiga bloquear o maior número desse. E outra coisa, quando a rede identifica que também é robô, e também está sendo buscado alternativas para poder fazer o bloqueio desse grande volume aí de chamadas indesejadas. O comércio digital, que é cada vez maior e utiliza comunicações para isso, faz muita gente não dormir com medo de perder o emprego em lojas físicas, por exemplo. Nos Estados Unidos há um fenômeno de que grandes shoppings estão fechando porque o pessoal está comprando tudo de maneira digital, que evita deslocamento, evita gastar combustível, que está cada vez mais caro com essas guerras que surgem, evita uma série de problemas de violência e tal, e tem o comércio digital. Corre o risco de acontecer no Brasil desse comércio digital fazer com que o nosso mercado de trabalho fique ainda mais restrito? Isso vem acontecendo no mundo todo, a ampliação do mercado eletrônico, né? As plataformas. Mas o Brasil ainda tem um grande comércio varejista forte nos seus grandes centros. Tá? A gente tem uma expectativa, não de curto prazo, que isso aconteça. E cada vez mais os grandes centros comerciais estão tentando se reinventar também, colocando soluções digitais dentro do próprio centro. Às vezes você compra e vai buscar dentro da sua loja para também incentivar aí os seus mostruários. Isso é um grande desafio da Athena, que o mundo passa e o mercado varejista passa, mas a gente acha que a tecnologia poderá, ao invés de prejudicar, alavancar as vendas sendo bem trabalhadas e tendo suas ações mais assertivas. Já está quase no final, o senhor pode ficar tranquilo. Eu vou tentar fazer as perguntas mais populares e que chamam a atenção do povão. A gente falou muito em tecnologia, mas tem perguntas que a gente tem que fazer. Por exemplo, o Pix, que é o ovo de Colombo da economia brasileira. É o ovo de Colombo, pois Colombo descobriu a América. E lá está o Trump. O Trump é um grande inimigo do Pix. O nosso Pix corre risco, porque foi uma ideia genial. O senhor acha que o nosso Pix corre risco ou isso pode ser adotado, como parece já está sendo adotado por boa parte do mundo? Não, pelo contrário, eu acho que o Brasil também está sendo protagonista nessa questão de transformação digital no sistema financeiro. E o Pix é uma realidade, não é? A nossa Receita Federal desenvolveu aí essas soluções junto com o Banco Central, que já é uma realidade. Então, e outra coisa, isso incluiu milhões de brasileiros na bancarização, né? Nas contas digitais. E surgiu um novo mercado. Então, o Brasil hoje está sendo visto por outros países do mundo, né, do sucesso com relação ao seu sistema digital financeiro, através do Pix. Não só isso, como também a plataforma do GovBR. A plataforma do GovBR é uma demonstração de sucesso com relação à transformação digital. Existe como simplificar ainda mais o GovBR para todo mundo entender como é que funciona? Exatamente, né? Assim como
as plataformas digitais, o Uber, tão simples de utilizar, eu acho que o sucesso do GovBR é ser cada vez mais simplificado. Mas existe aí também as contramedidas com relação à simplificação e a questão Segurança. de cibersegurança. Então, às vezes, a dificuldade se existe era para evitar invasão. Então, a cibersegurança precisa também ser adaptada à realidade do GovBR. A dificuldade para evitar golpe. Exatamente. Então, eu acho que o Brasil tem dois grandes exemplos de transformação digital. Tanto o Pix para o sistema financeiro, a gente incluiu milhões de brasileiros na bancarização, contas bancárias, e também serviço público gerando mais cidadania através do GovBR, e a gente tem os dados que a gente pode trabalhar. Imagine o tamanho desse banco de dados do GovBR, né? O que a gente pode fazer, extrair desse banco de dados através da inteligência artificial, para que a gente torne isso e a gente saiba quais são as dores que o Brasil tem e a gente pode atacar e ser mais eficiente. E tudo isso precisa de quê? Infraestrutura digital no Brasil, que é onde o Ministério das Comunicações entra para fortalecer a infraestrutura digital, para ampliar a inclusão digital e incluir mais pessoas no serviço digital no Brasil. Olha, o presidente Lula tem investido bilhões em projetos de todo tipo, de segurança pública, de saúde, de educação, para o Ministério das Comunicações. O seu ministério tem sido bem atendido pelo presidente em termos de finanças? Tem sido bem atendido, a gente tem alguns mecanismos de trabalhar esses projetos, principalmente oriundo dos leilões da telefonia móvel que aconteceu lá atrás. Existe também o Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações, que esse fundo nunca tinha sido utilizado na história do Brasil. Isso é uma forma de se autogerir e desonerar o Estado. Exatamente. E aí, em 2023, o presidente Lula acertadamente conseguiu destravar esse fundo e nesses 3 anos e meio já foram liberados e aprovados 4,3 bilhões de reais. Isso vale para expansão da fibra ótica no interior, implantação de data center. Nas enchentes lá do Rio Grande do Sul, foram mais de 300 milhões liberados para que os provedores de internet regionais pudessem colocar o seu serviço para voltar a funcionar para a população. Isso vale para a telefonia móvel na zona rural, distritos com 500, 600 habitantes que não estavam no apagão tecnológico, eles passam a ter acesso à conectividade. Então, e válido para isso, tá? Conectividade nas escolas, não é? Agora, conectividade nas unidades básicas de saúde. Estamos trabalhando o Plano Nacional de Inclusão Digital para conectar assentamentos rurais, áreas ribeirinhas, áreas quilombolas, a assistência social, porque a gente sabe que precisa conectar o Brasil. E como eu falei, quando a gente tem bons projetos da Atena, não falta orçamento, tá? E quando a pergunta que o presidente Lula faz, como a gente vai poder impactar a vida das pessoas e como a gente vai poder gerar desenvolvimento econômico para a região. Então, esse é o nosso propósito. Eu acho que esse é o grande sucesso do Lula. Tanto que o ministro Durigan confessou para a gente aqui que dá o melhor da conversa, porque foram tratados assuntos importantes. Mas antes de começar a conversa com os senhores assessores, Durigan estava ali dentro, teve uma conversa longa do Trump com o Lula. Aí vazaram alguns detalhes, mas esse acho que não vazou. Deve sair nesse programa que sai hoje na Rede Brasil de televisão. Ele disse que o Lula disse para o Trump o seguinte: se o senhor não sabe, eu fui comer meu primeiro pedaço de pão com 7 anos de idade. Então, quem comeu o seu primeiro pedaço de pão com 7 anos de idade, é evidente que sabe que o povo quer. E quando ele faz a gente tão inteligente como vocês, essa pergunta-chave, como é que você vai impactar o povo brasileiro? Como é que você vai melhorar a vida do brasileiro? Ele está pensando naquele Lulinha lá que só comeu o primeiro pedaço de pão com 7 anos de idade, por isso que eu acho que ele é um craque. Para terminar, de uma forma definitiva, eu sempre fui visto como um sujeito muito rebelde. Quando o chefe me pediu alguma coisa, eu não fazia. Mas como eu vou fazer 69 anos de idade, acho que num programa eu já devo ter feito, que é dia 19 de maio, eu fiquei um pouco menos rebelde.
E como a pergunta veio da direção, eu tenho que fazer essa pergunta. O papel de uma rede como a EBC na comunicação pública. Muito importante. E o Ministério das Comunicações apoia essas iniciativas. Semana passada a gente estava no estado do Amazonas, junto com a EBC, onde o estado do Amazonas foi o primeiro estado onde a gente integrou aí os seus municípios através da Rede Brasil de Comunicação. Isso também, Datena, é recurso oriundo aí desses leilões que a gente falou aqui ao longo do programa, onde a gente, através do programa Brasil Digital, a gente está apoiando a comunicação pública, a EBC, em vários municípios no Brasil. E a gente utilizou o estado do Amazonas como um exemplo de uma realidade de integração dos canais do Brasil Digital pela dificuldade logística. Então, e isso vale para todos os estados. Então, eu já participei de algumas inaugurações de canais de TV pública, a exemplo, na Prefeitura de Caruaru, lá em Pernambuco. Tá? Eu tive presente lá, que isso com recursos oriundos do programa Brasil Digital e com oriundo desses leilões, onde o Ministério das Comunicações, em parceria com a agência reguladora, a Anatel, também prioriza os temas da comunicação pública por entender a importância da ampliação dessa rede de comunicação tão importante para a nossa democracia e para a nossa soberania. Eu queria encerrar esse programa na cidade de São Sebastião, um cara que você deve conhecer, Rio de Janeiro, Alceu Valença. Alceu Valença. Acho que é bom para a gente encerrar o programa, não? É isso aí, bom demais. Se puder botar até na edição, homenagem aos nossos nordestinos, Alceu Valença, que maiores gênios que eu conheci na minha vida. Ele tem uma casa em Olinda, lá no Carnaval, que todo ano ele tá lá. Tá lá, não falta uma vez. Falta uma vez. Aliás, minha alegria quando o Luciano não fazia os shows e eu apresentava com shows, Elba Amara, Alceu Valença, só gente boa. Mês suado, mês moreno, com seu charme, seu tempero. O som do Alceu Valença. Muito bom. Foi um prazer enorme recebê-lo aqui, ministro. Parabéns pela sua juventude, mas mais do que isso, pelo seu empreendedorismo e vontade de ajudar o Brasil. Muito obrigado, Datena, pelo convite. Fica à disposição para que a gente possa aí entregar um Brasil melhor para a nossa população. Volta sempre. Com certeza. Muito obrigado. Convite da Renovado. Muito A obrigado. você de todo o Brasil, muito obrigado. Até a próxima terça-feira com Na Mesa com Datena. Tchau, ministro. Muito bom.